6-0. Domingo, se o time for campeão mesmo, eu vou ensinar aqui a tinta para você ficar com o cabelo preto também. Tá ok? Chamusca, prazer. Tudo de bom aqui na cidade. E aí, como é que tá esse time para esse jogo decisivo, Chamusca? Boa noite aos ouvintes. Já é uma motivação que eu tenho a mais, descobrir a tinta do seu cabelo, tá vendo? Então, isso vai me motivar um pouquinho mais para o jogo. O time, hoje a gente utilizou o segundo dia, né, depois do jogo de quarta, ainda dando ênfase à recuperação, só que a gente hoje já foi a campo e já recuperou os atletas, trabalhando um pouco da nossa fase ofensiva na parte tática do jogo. Trabalho leve, mas já com uma interferência tática, até porque a gente vai ter pouco tempo, né, para trabalhar até domingo. Então a ideia foi fazer o trabalho agora à tarde, fazendo e pontuando algumas situações que são interessantes. Fizemos também ali, modificamos aí algumas peças que não puderam trabalhar no dia de hoje. E amanhã a gente vai trabalhar um pouquinho mais também de parte tática, posicionamento de bola parada, para poder fechar nossa preparação para o grande clássico domingo e a grande decisão do campeonato. Richardson ficou de fora, fez um trabalho à parte. Só ele ou teve mais alguém que fez trabalho à parte do trabalho de hoje, Chamusca? Ele e o Arthur, os dois foram, a gente segurou um pouquinho, ficaram na academia trabalhando um pouco mais leve, até pelo índice de fadiga, de desgaste que foi apresentado pelo departamento de fisiologia. Os dois saíram do jogo, a gente tem que pontuar já reclamando, né, questões musculares. Então a gente achou melhor segurar, se precaver, mas acredito que os dois tenham condição de trabalhar amanhã de manhã e a gente vai fazer um treino leve, mas pontuando algumas situações que vão ser importantes para o jogo de domingo. O Chamusca, um amigo perguntou hoje, por que o Chamusca tirou o Wesley? Eu disse, cansou, não aguentou de jeito nenhum. O Wesley jogou demais, não foi o Wesley aquele jogo passado? Eu até falei depois do jogo, né, que o Wesley, inclusive, se vocês observarem, isso é uma situação, um detalhe que não passa despercebido, principalmente pelo treinador. Ele até abaixou o meião em algum momento do jogo. Ali já é um gestual. Vocês sabem que tem até um livro que diz que o corpo fala, né? E eu estudo todo o gestual do jogador, inclusive quando eu estou dando palestra. E o gestual demonstrava que ele já estava fadigado. E a gente tinha um jogo de 180 minutos. E naquele momento, para isso que a gente tem elenco também, o jogo até pedia um jogador de velocidade ali, porque eles saíram de uma forma muito agressiva, com 4 jogadores adiantados, e deu um espaço para a gente contra-atacar. Então, além de ter sido uma questão física, de preservação do atleta, foi uma questão tática também. O Roberto entrou bem no jogo e deu também a sua contribuição. Você disse que o empate, a vantagem é um bônus, né? Deixa para o final do jogo? A gente não pode jamais ficar entrando com vantagem embaixo do braço, nem se debruçar nela. Eu falo para meus jogadores que a vantagem, você vai utilizá-la se você precisar em algum momento. Mas a gente tem que trabalhar com a perspectiva dos 3 pontos. Eu acho que esse é o melhor caminho para qualquer equipe ter sucesso no confronto de 180 minutos. Se em algum momento, em consequência de não conseguir vencer, nós empatarmos, aí vai ser ótimo, porque a gente vai conseguir o nosso objetivo, que é o título. Mas vamos entrar para vencer, como a gente faz em todos os jogos. Muito bem. Posso? Obrigado pela proteção. Você falava aí da vantagem, mas você não costuma estar pensando nisso não, né? Mas porque o discurso dos teus jogadores é muito alinhado com o seu, né? Que o time vai entrar em campo respeitando sempre o adversário, seja ele qual for, mas para vencer o jogo. Exatamente. Esse é o nosso perfil de trabalho. E a gente já falou isso aqui diversas vezes, inclusive quando a gente saía na Série B para jogar fora. O jogo que a gente foi jogar pela Copa do Brasil com o Atlético do Paraná, todo mundo vai jogar atrás, vai conseguir, vai tentar fazer um golzinho, fazer um empate para vir decidir aqui. Não, a gente não tem esse perfil, até porque eu acredito e utilizo muito com meus jogadores uma palavra que chama equilíbrio. Você tem que ter equilíbrio entre a fase ofensiva e a fase defensiva do jogo. E está sempre muito bem organizado, inclusive treinando as transições, na hora que você quer fazer uma transição ofensiva, uma transição defensiva em algum momento, mas está equilibrado para poder atacar e defender bem, mas não abrir mão jamais de criar as possibilidades para vencer. Em consequência do jogo, se você não consegue vencer, porque existe também um mérito
e o adversário também trabalha, aí a gente vai ter em algum momento uma situação de empate que vai nos dar o título e a gente pode usufruir dessa situação. Mas entrar pensando em empate é uma situação e uma estratégia de muito risco e eu não costumo utilizar. Você não teve hoje o Richardson, né, que não participou do treino, e confirmou agora aqui que o Arthur também não treinou. São dois jogadores que te preocupam de não participar no jogo. Eu sei que você não costuma se debruçar nos problemas, mas teoricamente você teria o Raul e o Elton ali para substituí-los se eles não forem para o jogo. Mas é uma situação que te preocupa ou não? Eles vão para o jogo? Como é que te passaram no departamento médico te passou? Não, os dois jogadores, na verdade, a gente procurou poupar. Né? Não existe nenhuma definição em relação à participação ou não. A gente vai receber o relatório amanhã, ainda pela manhã, mas eu acho que muito provavelmente a gente vai contar com os dois. Diríamos assim, se tivesse uma preocupação maior, hoje é mais Richardson do que o Arthur. O Arthur já está numa condição melhor. O Richardson saiu sentindo um pouquinho mais. Mas a gente está trabalhando muito forte com o DM e com todos no clube para que a gente possa, fisiologia, departamento físico, recuperar os dois atletas para o jogo do domingo, e existe sim a possibilidade dos dois jogarem. E em relação à postura da tua equipe, como o teu time joga, se a gente for pegar e analisar friamente o jogo contra o Uniclinic, que foi 6-0, e o jogo contra o Salgueiro, que foi 6-0, teu time teve um repertório diferente. Apesar de ser duas goleadas, mas teu time teve uma movimentação diferente. Contra o Fortaleza, o primeiro jogo da quarta-feira, teu time fez um primeiro tempo de excelência, como você até falou no final, quando eu te perguntava sobre essa situação. Para o jogo do domingo, o repertório é diferente? Tem mais coisa para mostrar, Chamusca? Não, a gente tem uma mecânica que ela teve que ser um pouco alterada com a saída do Rodrigo da equipe, né? A gente teve que encaixar um jogador com uma característica um pouco diferente. E depois da entrada do Wesley, o time com essa nova mecânica passou a ter, diríamos assim, uma variação muito interessante de fase ofensiva do jogo. E o que a gente tem feito através dos treinamentos, dar ênfase a essa mecânica, porque se você for fazer um retrospecto de quando essa equipe jogou, o número de gols que nós conseguimos fazer, o número de oportunidades que nós conseguimos criar nos 3 jogos que a gente jogou com essa formação, mostra que a gente está no caminho certo na fase ofensiva. E na defensiva também, é o que eu falei do equilíbrio, porque nos últimos 3 jogos a gente conseguiu marcar 14 gols e sofreu apenas 1. Então isso é um dado muito interessante. Mas a manutenção de postura passa pelo trabalho que a gente faz no dia a dia aqui com os jogadores, mostrando para eles o caminho, mostrando para eles a fotografia do posicionamento do adversário e procurando enaltecer essas virtudes e trabalhar no campo para que a gente possa mantê-las. E esse é o pensamento nosso agora. O jogo do domingo, o Fortaleza precisa da vitória para ser campeão, né? Você acredita que eles vão mudar a postura, a forma de jogar, vão sair mais para o jogo? Ou você acredita naquela mesma situação, vão esperar o Ceará como esperaram no jogo da quarta? Bom, o que a gente sabe assim, hoje, em relação às informações e tudo aquilo que aconteceu na quarta-feira, é que existe uma dificuldade em relação à formação da equipe, né, por parte do nosso adversário. E que as estratégias estão muito atreladas a essa dificuldade que eles estão passando. E agora aumentou um pouquinho mais que eles tiveram o Wesley com um 3º cartão amarelo, que seria uma opção de velocidade, inclusive dentro de um quarteto ofensivo que foi montado no segundo tempo do jogo, que foi utilizado no jogo do Floresta, nos 2 jogos, e a gente estudou essa possibilidade. Mas hoje é muito prematuro e da gente falar, pela condição que a gente não tem de informação, quem é que está apto a jogar ou não, se vai haver uma manutenção de linha de 3 zagueiros com os alas um pouco mais agudos, se já vai começar com uma postura um pouco mais ofensiva. É muito difícil a gente hoje apostar em qualquer tipo de situação. Por isso que é importante a gente estar preparado para todas elas, tendo a leitura, tendo a análise, indo para o campo, mesmo com pouco tempo, treinando um pouco e criando a mecânica para qualquer formação que o adversário venha. É isso que a gente está tentando fazer em todos os jogos, em todos os clássicos. Obrigado, Chamusca. Precisa entrar em campo. O time que quer ganhar o campeonato cearense, a equipe que precisa de um resultado no último jogo para ser campeão. Jogar para vencer. É dessa forma, é com essa postura. Acho que a manutenção da postura
da última quarta-feira era muito interessante, pelo que nós proporcionamos no jogo, pelo número de oportunidades que nós criamos, pela dificuldade que a gente impôs, principalmente na nossa forma de jogar para o adversário no primeiro tempo, o conhecimento maior da formação do segundo tempo, que eles já tinham jogado contra outro adversário, mas jogaram contra nós agora, com um quarteto mais adiantado. Hoje a gente tem um conhecimento maior dessa mecânica de jogo. Então, eu acho que a gente manter aquilo que a gente vem fazendo durante a competição e durante a temporada. Imposição para jogar, ambição pelos 3 pontos e nível de concentração alto, porque é um jogo decisivo e a gente precisa de todos esses aspectos para que a gente possa se sobrepor ao nosso adversário e sair com esse tão almejado título para todos nós e também para o nosso torcedor. Chamusca, o Arthur renovou o contrato com o Ceará. Isso dá mais tranquilidade para você e também para o garoto? Boa pergunta, eu nem sabia disso aí. Não foi me comunicado nada em relação a isso, mas e também não é muito a minha alçada, né? A minha alçada é a parte de trabalho de campo, análise tática. Se houve uma renovação que não foi comunicado pela diretoria, ótimo para o Arthur, ótimo para o Ceará, né? Um atleta está num momento muito interessante da sua carreira e eu acho que sai ganhando todo mundo. Se realmente houve a renovação, que isso não foi passado. Eu até vou ter agora uma reunião com o presidente após a entrevista, talvez até ele me passasse lá, mas ainda eu não tive tempo de conversar com ele, a gente ficou mais no campo ali dando treino e se isso aconteceu de verdade, vai ser bom para todo mundo. Obrigado, Marcelo Chamusca. Tá aí, esses 3, Richardson, Wesley e o Arthur, que você teve que substituir no último jogo, alguém tem realmente uma preocupação real para esse jogo? A preocupação maior é o Richardson, porque esse aí realmente saiu acusando uma dor no adutor e se reapresentou ainda, sentindo dor e tá tratando, fez um trabalho bem leve para acelerar inclusive a sua recuperação. E amanhã a gente vai ter uma reunião com o departamento médico. O Arthur já é uma situação um pouco mais amena, um pouco mais tranquila, mas existe sim uma preocupação maior hoje em relação à questão do Richardson.